Olá, nós vamos falar tudo sobre os navegadores de internet. Tim Berners-Lee foi um dos pioneiros no uso de hipertexto como forma de compartilhamento de informações. Criou o primeiro navegador chamado World Wide Web em 1990. Ele ainda o introduziu como ferramenta entre os colegas do CERN em março de 1991. Desde então, o desenvolvimento dos navegadores tem sido intrinsecamente ligado ao desenvolvimento da própria web. A web, entretanto, explodiu realmente com a popularidade com a introdução do NCSA Mosaic, que era um navegador gráfico, em oposição aos navegadores de modo texto, rodando originalmente no Unix, mas foi também portado para a Apple e o Windows logo depois. A versão 1.0 do Mosaic foi lançada em setembro de 1993. Mark Andreessen, o líder do projeto Mosaic da NCSA, demitiu-se para formar a companhia que seria conhecida mais tarde como Netscape. A Netscape lançou seu produto líder Navigator em outubro de 1994 e este tornou-se o mais popular navegador do ano seguinte. A Microsoft, que até então havia ignorado a internet, com seu Internet Explorer comprado à pressa da Spyglass. Isso marcou o começo da guerra dos browsers, que foi a luta pelo mercado dessas aplicações entre a gigante Microsoft e a empresa largamente responsável pela popularização da web, a Netscape. Essa disputa colocou a web na milhões de utilizadores ordinários de PC, mas também mostrou como a comercialização da web pode arruinar os esforços de padronização. Tanto a Microsoft como a Netscape deliberadamente incluíram extensões proprietárias ao HTML em seus produtos. A disputa terminou em 1998, quando ficou claro que a tendência no declínio do domínio do mercado por parte da Netscape era irreversível. Isso aconteceu em parte pelas ações do Microsoft no sentido de integrar o seu navegador com o sistema operativo e o empacotamento do mesmo com outros produtos por meio de acordos OEM. A companhia acabou enfrentando uma batalha legal em função das regras antitrust do mercado norte-americano. A Netscape respondeu libertando seu produto como código aberto, criando o Mozilla. O efeito foi simplesmente acelerar o declínio da companhia por causa de problemas com o desenvolvimento do novo produto. A campanha acabou comprada pela AOL no fim de 1998. O Mozilla, desde então, evoluiu para uma poderosa suíte de produtos web com uma pequena, mais firme parcela do mercado. O Opera, um navegador mais rápido e pequeno, popular principalmente em computadores portáteis e em alguns países da Europa, foi lançado em 1996 e permanece um produto de nicho no mercado de navegadores para os computadores pessoais. O Lynx Browser permanece popular em certos mercados devido à sua natureza completamente textual. Apesar do mercado para o Macintosh ter sido tradicionalmente dominado pelo Internet Explorer, a Netscape respondeu libertando seu produto como código aberto, criando o Mozilla. O efeito foi simplesmente acelerar o declínio da companhia por causa de problemas com o desenvolvimento do novo produto. A campanha acabou comprada pela AOL no fim de 1998. Apesar do mercado para o Macintosh ter sido tradicionalmente dominado pelo Internet Explorer e pelo Netscape, o futuro parece pertencer ao próximo navegador da Apple, o Safari, que é baseado no mecanismo de renderização KHTML, parte do navegador de código aberto Conqueror. O Safari é o navegador padrão do macOS. A capacidade do browser de mostrar adequadamente a informação a que acede depende da sua capacidade de descodificação da mesma, o que, por sua vez, depende do padrão de codificação utilizado pelos criadores do website a que se pretende ceder. Por exemplo, para mostrar adequadamente a informação disponível neste website, podem-se utilizar os browsers Netscape e Internet Explorer, ambos na versão 3 ou superior a partir da 4. O browser é responsável pela explosão popularidade da internet a partir de 1994. Chama-se Mosaic e foi principalmente criação de Mark Andreessen, então um estudante universitário norte-americano.
Entre outras possibilidades atuais nesse campo, há mesmo o browser norueguês. Os navegadores web ou web browsers se comunicam geralmente com servidores web, podendo hoje em dia se comunicar com vários tipos de servidor, usando principalmente o protocolo de transferência de hipertexto HTTP para efetuar pedidos de ficheiros ou arquivos em português brasileiro e processar respostas vindas do servidor. Estes ficheiros arquivos são, por sua vez, identificados por uma URL. O navegador tem a capacidade de ler vários tipos de arquivos, ficheiros, sendo nativo o processamento dos mais comuns: HTML, XML, JPEG, GIF, PNG, etc. E os restantes possíveis através dos plugins, Flash, Java, etc. Os navegadores mais recentes têm a capacidade de trabalhar também com vários outros protocolos de transferência, como por exemplo FTP e HTTPS, e muitos outros. Os navegadores mais primitivos suportam somente uma versão mais simples de HTML. O desenvolvimento rápido dos navegadores proprietários, porém, levou à criação de dialetos não padronizados do HTML. Suportam versões padronizadas das linguagens HTML e XHTML, começando com HTML 4.1, e mostram páginas de uma maneira uniforme através das plataformas em que rodam. A finalidade principal do navegador é fazer-se o pedido de um determinado conteúdo da web e providenciar a exibição do mesmo. Geralmente, quando o processamento do ficheiro não é possível através do mesmo, este apenas transfere o ficheiro localmente. Quando se trata de texto e imagens e bitmaps, o navegador tenta exibir conteúdo. Alguns dos navegadores mais populares incluem componentes adicionais para suportar usenet e correspondência de e-mail através de protocolos. Web browser, browser ou navegador de internet é um programa que permite a seus usuários interagirem com documentos eletrônicos de hipertexto, como as páginas HTML e que estão armazenados em algum endereço eletrônico na internet, URL ou URI. Com o advento da internet, ampliou-se o campo de informações e, para utilizarmos todos os recursos disponíveis na rede, é necessário um software que possibilite a busca por elas, e aí que entram os navegadores. Também conhecido como browser, o navegador é um dos principais softwares de um computador, ainda mais nessa versão web 2.0, onde quase tudo o que precisamos está online. Agora, nós vamos falar sobre os principais navegadores. Foi o primeiro navegador a rodar no Windows, fator determinante para a abertura da web para o público em geral. Mark Anderson foi o líder do time que desenvolveu o Mosaic, saiu da NCSA, e com Jim Clark, um dos fundadores da Silicon Graphics, e outros 4 estudantes formados e nomeados da Universidade de Illinois, iniciaram o Mosaic Communications Corporation. O Mosaic Communications finalmente se tornou a Netscape Communications Corporation, produzindo o Netscape Navigator. Netscape. O Netscape trouxe todas as características que um browser moderno oferece nos dias de hoje, como, por exemplo, a navegação por abas, o bloqueio de pop-ups, suporte a cookies e histórico de visitas, entre outros. Reinou absoluto durante anos, mas já em 2012 seus usuários se resumiam a alguns poucos gatos pingados. Um dos motivos foi o fato da Microsoft passar a incluir, já em 1995, o Internet Explorer junto com o sistema operacional Windows. Era o início de um novo reinado no mundo dos browsers. Em 1995, a Microsoft entra na briga dos navegadores com seu Internet Explorer 1.0, parte integrante do pacote Plus do Windows 95. Com isso, teve início a Guerra dos Navegadores. A Guerra dos Navegadores Web é o nome dado a um período de 4 anos, de 1995 a 1999, na qual a empresa Netscape, produtora do software browser homônimo, perde a liderança absoluta no mercado de navegadores para a Microsoft. Esse período resultou em uma reversão total do uso de softwares para o outro, além de gerar projetos como Mozilla e o Opera. Internet Explorer 3.0, 1996. Em agosto, a Microsoft lança a versão do navegador que começaria a ganhar terreno na briga com o Netscape.
Entre as novidades estão o suporte a CSS, linguagem de estilo que auxilia no visual e na construção das páginas, além de um programa leitor de e-mail, produto já embutido na Netscape 2.0. No mesmo ano, é lançada a versão 3 do Netscape e a primeira do Opera. 1997, Internet Explorer 4.0. A quarta versão do navegador do Microsoft é a primeira a ser incluída no sistema operacional da empresa, ao Windows 98. A decisão deu origem a uma ação antitrust movida pelo Departamento da Justiça dos Estados Unidos, que alegava que a MS estaria utilizando táticas monopolistas para ganhar o mercado de browsers. Com o navegador interligado ao sistema operacional, os usuários, pela praticidade, iriam automaticamente utilizá-lo ao invés de fazer o download do Netscape Navigator Communicator. Mozilla. Mozilla. A Netscape anuncia a liberação do código-fonte de seu navegador. Com isso, o download do programa se torna grátis e sua programação open source, livre para ser usada e modificada por qualquer um. Para divulgar o código, a Netscape cria a comunidade Mozilla, que anos depois lançaria o Firefox. Opera, 2000. O Opera é um navegador criado em 1994 pela empresa estatal de telecomunicações da Noruega e foi a primeira alternativa leve para os usuários. Recentemente, perdeu seu posto de navegador alternativo para o Mozilla Firefox, mas conta ainda com uma fiel comunidade de usuários. Diversos dos recursos mais modernos existentes em navegadores vieram para o Opera e foram copiados para os demais. Em sua quinta versão, o navegador Opera tenta um modelo AdWire, gratuito para usuários, mas sustentado por anúncios embutidos no navegador. Até 2003, a plataforma Mac usava navegadores Netscape. Em 2003, a Apple anuncia seu próprio navegador, o Safari, incluindo como navegador padrão a partir do sistema operacional Mac OS X V10.3. Com uma interface simples, suas funções são básicas: abas, bloqueador de pop-ups, baixador de arquivos, leitor de notícias RSS e modo privado que evita que terceiros monitorem sua navegação. Firefox. Em 2004 é lançado o Firefox 1.0, que surgiu como uma versão mais simplificada do Mozilla. Além de ser gratuito e de código aberto, o software ficou conhecido por sua navegação por abas. Apesar de não ser pioneiro na funcionalidade, o navegador iBrowse e Opera disponibilizaram os recursos antes. 2008. Depois de muita especulação, o Google finalmente se lança no mercado de navegadores em setembro de 2008, como o Chrome, um navegador projetado do zero e com uma promessa de ser mais rápido, seguro e estável que os concorrentes. Entre seus pontos altos, a estrutura de processamento de programa, em que cada aba roda em processo em paralelo, o que, segundo o Google, pouparia recursos dos sistemas e preveniria o vazamento de memória e travamentos do computador. Agora nós vamos falar sobre a segurança dos navegadores. Alguns dos principais pontos que precisamos de segurança ao usar o navegador são: verificar a autenticidade do site, criptografar o tráfego entre o dispositivo e o site, rápida correção de bugs e vulnerabilidades através de atualização de segurança. Indicações e funções. O Google Chrome, sem sombra de dúvida, é um dos navegadores mais usados na internet, tanto na versão desktop quanto a mobile. Um dos motivos por trás desse sucesso é a sua sincronização entre dispositivos. Ou seja, se você loga no desktop e no celular com a mesma conta, consegue ver as mesmas informações. Além disso, o Chrome traz a melhor experiência para usar outros serviços do Google, como Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google Maps, entre outros. Por fim, o Chrome é considerado um dos navegadores mais apropriados para carregar páginas pesadas e identificar aquelas que são seguras por terem certificado SSL, para que você tenha certeza de que pode inserir seus dados pessoais se necessário. Opera. O Opera é um dos principais navegadores lançados para smartphone. Infelizmente, ele evoluiu bastante com o passar dos anos, oferecendo uma interface agradável e intuitiva para os usuários de dispositivos móveis. Além disso, a sua leveza é um enorme diferencial.
Isso só é possível por conta de sua funcionalidade de comprimir as páginas, fazendo com que o navegador economize dados nos smartphones. Opera GX. O Opera GX é uma versão de navegador de internet que promete ser focada em gamers. Para conquistar esse público, o browser aposta em uma interface gráfica mais ousada e conta com recursos de customização que tem integração com o Razer Chroma. Além disso, ele oferece outras funções interessantes, como uma ferramenta de gerenciamento de consumo como RAM e CPU, para que o navegador não pese no sistema e não atrapalhe as partidas. Puffin. Seguindo nossa lista, chegamos a um nome que deve ser desconhecido para muitos: o Puffin. Esse navegador é mais popular com os usuários de Android, já que é mais leve e traz funcionalidades exclusivas que melhoram a experiência da navegação. Uma que destacamos é a possibilidade de emular um mouse ou trackpad. Parece simples, mas isso deixa a navegabilidade mais fácil para quem está acostumado a usar PCs ou notebooks em vez de celulares ou tablets. Outro benefício é a criptografia capaz de proteger você de ataques virtuais e ampliar a segurança caso esteja acessando uma página considerada suspeita. Atualmente, o Puff conta com mais de 100 milhões de usuários em todo o mundo e tem versões para outros sistemas operacionais, como o iOS e em Windows. Por fim, chega no Maxtoon, um navegador também desconhecido pela maioria das pessoas. Contudo, você ficaria surpreso com as inúmeras possibilidades que só ele oferece. Por exemplo, sincronização com outras plataformas, além dos seus dados de navegação, tanto no desktop quanto em mobile. Aliás, se você usa mais computador do que celular, ele torna-se ainda mais interessante, principalmente se você tiver o Windows 10 instalado e não pode usar o Microsoft Edge. Aliás, se você usa mais o computador do que o celular, ele torna-se ainda mais interessante, principalmente se tiver o Windows 10 instalado e não puder usar o Microsoft Edge, por conta das restrições do sistema operacional. Outra característica bacana é para quem gosta de personalizar o seu navegador. O Maxtoon permite a adição de elementos na simplicidade do arraste e solte. As suas extensões também incluem visualizadores de redes sociais, carrossel de imagens e bloqueador de anúncios para otimizar a experiência. Como nem tudo são flores, o quesito de segurança não é tão eficiente quanto os navegadores já listados, o que reforça a necessidade de ter antivírus instalado.